Perfeito. Bom, então vamos com essa parte do compras para tentar adiantar o que a gente puder, perder uns 20 minutinhos ali, mas vai dar. Então tá. Na primeira questão do compras e contratos que a gente precisa ter ali, é que são as permissões de login, né? De usuário e login, que geralmente é dado ali pelo usuário administrador lá dentro do logon.net. Então, essa parte de logon, você já deve estar habituado aí, Luciano, que é trabalhando na TI, né? Já deve ter esse... Como é que a internet caiu? Qual que era a senha do plenário? Você falou aquela hora? CRO3 está sem internet. Calma, aí, voltou. Voltou. Estranho. Tá. Deixa eu compartilhar de novo. Essa é a minha tela. É, que ela tá... que ela tá carregando aqui. Pronto. Bom, como eu estava falando essa questão do usuário, tá? As permissões são específicas do logon lá para fins de usuário. Só deixa eu acessar aqui. Não está conectando. Acho essa chave aqui. É plenário mesmo? O maiúsculo? É. É isso mesmo. Odontologia 2021. Só confirmando.
Estuda para mim, por favor. Odonto, minúsculo, 20, @20. Uhum. Uai, Conectado. Deixa eu ficar salvo ainda. mistérios. Não, foi. Deixa eu ver. Vou tentar conectar agora. Agora foi. Fecha e abre de novo o link. Vai. Ah, perfeito. Perfeito. Tá. Como eu estava falando, a questão dos usuários, dos usuários que vão usar o Compras, ela é bem tranquila lá no Logon. É só aquela parte mesmo de liberação de permissão. Tá? Então, vocês já devem ter contato ali por parte da TI, pelo menos, né, de liberação de permissão. As únicas liberações aqui que geralmente a gente vai ter que se atentar são para os contratos, que ele tem uma permissão específica que a gente chama de permissão para usuário fiscal de contrato. Essa aqui, ó, usuário fiscal de contrato. Essa permissão é habilitada só para usuários que, em teoria, acessariam o sistema para poder somente consultar contratos, notas, criar textos, etc. Então, ela restringe os contratos que vão ficar disponíveis para esses usuários visualizar aos contratos a quais eles forem atribuídos como fiscais. Tá? Então, por exemplo, quando eu acessasse aqui os meus contratos, quando eu fosse buscar os meus contratos cadastrados, somente o contrato a quem o meu usuário for atribuído como fiscal, por exemplo, que a pessoa Matheus foi atribuída como fiscal, seria o contrato que ela teria acesso para poder editar e visualizar e etc. Tá? Então, basicamente é isso, a única questão aqui do cadastro de contratos, de permissões para os contratos. É a única permissão que a gente tem que ter ali bloqueada, entre aspas, para o usuário que for ter acesso integral. Tá? Para os demais permissões, teria que ser feita a liberação aqui individual para cada uma delas, tá? Com base aqui nos usuários que vão mexer no sistema com as suas respectivas permissões. Tá? Somente nesse caso do usuário fiscal de contrato, que é a única exceção que a gente deixa desabilitada, caso o usuário precise visualizar, além dos seus contratos, os contratos que são de responsabilidade de outros usuários, etc. Tá? Mas em relação ao Logon, é basicamente isso. É permissões simples, igual a gente tem para os demais sistemas. Bom, dentro do compras e contratos aqui, a primeira questão que a gente estava até conversando em relação ao fluxo se diz respeito ali à origem da solicitação, que, como eu mencionei, o sistema que ele abarca desde o momento em que eu faço a solicitação de uma compra até o momento em que eu finalizo essa compra com a assinatura de um contrato e com a emissão de uma ordem de compra para esse contrato, que eu posso vincular esse contrato ou não. Tá? Então, eu tenho desde esse momento inicial, quando surge a necessidade de fazer uma contratação em que eu posso ter o usuário, ele, a unidade solicitante, me solicitando esse contrato, essa aquisição, para que o próprio setor de compras, a partir dali, faça a tramitação do processo, até o momento em que eu emita ali a ordem de serviço, já depois do contrato expedido e de tudo feito para esse fornecedor. Tá? Então, começando aqui dessa parte de solicitação, que é algo até interessante que poderia ser incorporado ao processo de contratações atual, que como é que funciona essa figura da solicitação?
Nessa solicitação, um usuário responsável por um setor, então, por exemplo, lá dentro do meu cadastro de tabelas, e futuramente eu passo aqui para a gente poder consultar, eu tenho o cadastro das minhas unidades. As minhas unidades são os setores, basicamente, que vão ter dentro do conselho. Então, a gente vai ter o setor jurídico, o setor financeiro, o setor de compras. Então, dentro dessa trama de unidades, onde eu vou cadastrar todos esses setores. Então, acho que provavelmente, no caso de vocês, como vocês já utilizam o sistema de almoxarifado, né? Ou não? Já? Não. Ah, não. Ah, tá. Então, não. Então, nesse caso, seria necessário fazer ali o cadastro desses setores, dessas unidades dentro do sistema, para que eu possa saber quais são os setores que estão disponíveis dentro do sistema para eu poder fazer as respectivas vinculações. Então, por exemplo, aqui eu vou ter todo esse cadastro de setores, tá? Que eu vou ter em relação ao que permeia ali. Vou sempre ficar na frente. Eu vou ter todo o meu cadastro de pessoas ali no que diz respeito, no cadastro de unidades, perdão, no que diz respeito ao sistema e as pessoas que vão acessá-lo. Então, por exemplo, aqui eu vou cadastrar todos os setores, assessorias, divisões, unidades, e vou deixar todos eles cadastrados no sistema. Aqui essas unidades do compra de contratos, ela é separada da unidade do SISCAP? Porque Ela já tem? Então perfeito. Então, se lá já tem, vão ser os mesmos setores, tá? Então, já vai estar cadastrado isso aqui, show de bola. Então, como já tem as unidades, provavelmente vai ter a figura dos responsáveis também, correto? Uhum. Então, perfeito. Então, essas tabelas aqui já não vão ser mais precisas preencher, porque elas já vão estar disponíveis lá dentro do SISCAF. Esse banco esse cadastro de unidades vai ser compartilhado. Perfeito. Então, dentro desse cadastro dos unidades responsáveis, a gente precisa ter esse cadastro prévio feito. Se já tem, perfeito, a gente já pode partir ali para as solicitações, tá? Achei que é importante dentro da tabela, a gente vai ver que as respectivas são as unidades responsáveis, a figura aqui dos autorizadores, vai ser o que a gente vai ver em seguida, tá? Para que funcionam os autorizadores? Eu vou passar aqui para a solicitação para a gente entender essa figura primeiro da autorização, do pedido. A solicitação de compra, em teoria, o sistema ele foi concebido para visualizar essa solicitação desde o setor demandante, que seria ali o setor que percebeu a necessidade de fazer uma aquisição, então ele vai entrar em contato com o setor responsável para poder fazer ali a aquisição de um material que vai ser necessário. Então, como é que funciona essa primeira tela aqui, esse primeiro passo aqui dentro do sistema? Ele me dá aqui na aba de solicitações a opção de cadastro, tá? Onde eu posso vir aqui e clicar para criar um novo cadastro de uma solicitação de compra. Nesse cadastro da solicitação de compra, eu vou ter aqui a questão da configuração do número dessa solicitação. Automático? Isso. No meu caso aqui, ela está padronizada para gerar automático, mas se fosse manual, poderia ser gerado também. Com essa solicitação, eu vou ter aqui alguns números. O número de protocolo é um número interno que eu posso utilizar para controle, caso eu tenha algum registro em outro sistema que eu queira utilizar essa numeração aqui. Então, tem esse número de protocolo, esse campo aqui eu posso mudar de nome também, se for necessário. Eu tenho o prazo limite para a solicitação, que é o período em que o usuário precisa que essa solicitação seja atendida, entre aspas. Seria o prazo limite para a validade dessa solicitação. Esse número de solicitação é um número que ele vai seguir sempre? Isso, o número de solicitação. Esse pedido de compra vai seguir sempre com esse número? Isso. Mas, tipo, eu no setor de compras, eu tenho os meus números de PAC. Isso. Então, é porque a gente tem duas figuras. A gente tem a solicitação e vai ter lá o processo de compras. Coisas diferentes. Isso, são coisas distintas, tá? Vão ter numerações distintas. Porque, por exemplo, em um único PAC, eu posso atender mais de uma solicitação. Porque eu posso ter vários itens dentro desse mesmo PAC, que for oriunda de, por exemplo, 3 solicitações de 3 setores, eu posso ter, em teoria, um PAC em que eu faço a aquisição dos 3. Então, esse número da solicitação vai se aplicar somente à solicitação. Então, preencher o prazo limite, vamos supor que até o final do mês. A unidade seria a unidade demandante. Por exemplo, seria a unidade do setor contábil. Tá? Esse aqui está presente lá no cadastro de unidade, que eu mostrei aqui, que é as unidades. É sempre o nome da unidade do setor. Isso, o nome do setor, que vai estar cadastrado lá nessa telinha de unidades. E suponhamos que a maioria desse passo aí eu mesmo preencho, porque eu estou sabendo o que eu estou precisando ali. Uhum.
que seria aquele meu termo de demanda, onde eu preencho e eu peço para Uhum. assinar. Isso. Quando eu preencher, eu posso colocar tudo direto, tipo assim, eu sei que o Proju quer comprar cortina. Uhum. Eu boto como se o Proju estivesse pedindo. Seria uma opção, tá? Porque no caso, isso aqui é pensado muito para quando a solicitação começa lá dentro do setor. Então, tipo, o setor preencheria. Mas caso não tenha essa necessidade, ou para adiantar tempo, não vai passar pelo setor, porque o próprio setor de compra identificou essa necessidade e vai fazer a aquisição disso, então ele já poderia passar direto para o processo. E já fazer esses termos, fazer a tramitação que for necessária e com essas informações aprovadas, já cadastrar o processo direto. Tá, mas eu sabendo, eu tenho que preencher esse passo aqui igual. Isso. Aí, tipo assim, é opcional você, tipo, quiser preencher ou não. Porque, por exemplo, se eu quiser ir direto no processo, criar um PAC, eu já poderia daqui. Aí eu Tá. teria a tramitação dos documentos que anteriores ao PAC via SysDoc normal, e em vez de eu preencher a tela da solicitação, eu preencheria direto a tela do processo. Eu já ganharia esse tempo de cadastro, tá? Porque esses módulos aqui, eles podem funcionar de forma independente. Eu tenho fluxo, mas eu posso usar de forma independente também, tá? Aqui no caso é porque eu estou mostrando do início. Então, por exemplo, aqui dentro dessa solicitação, imaginando-se que um usuário poderia se utilizar dessa tela para poder fazer essa solicitação, ele preencheria aqui a informação da unidade requisitante, quem seria o responsável por essa unidade requisitante que está fazendo esse pedido, tá? Não, puxa automático. Puxa, mas aqui no caso eu preciso informar pelo menos as iniciais. Não, eu digo, uma vez solicitado a unidade, porque toda unidade tem um responsável, tem um único. Isso, nesse caso aqui é porque eu posso ter mais de um responsável para cada unidade, tá? Isso, aí nesse caso eu aponto, inclusive, se eu quiser só os responsáveis da unidade, eu tenho que marcar essa flag aqui. Como vai ser muito relativo. Que aí eu posso ter só Porque quem tu é do pode setor. me solicitar alguma coisa dos PACs que tu é responsável, ou o Dani. Não, é que assim, aqui, pelo que eu entendi, toda unidade ela tem uma pessoa responsável. Por exemplo, Isso. na ética, a responsabilidade ali da ética é da Liliane. É da Liliane. Então, eu não consigo colocar mais de um dentro da unidade ali que seja responsável, só uma pessoa. Tá, mas se for para comprar, tipo, alguma coisa que o Dani queira comprar, ou ele me sinalize. Eu teria que me solicitar. Ele te solicita. Isso, nesse caso, as unidades, se não me engano, a gente pode até atribuir mais de um responsável para as unidades. Eu não sei como é que funciona lá para vocês. E quando a gente vai dessa unidade lá, tem muita coisa. Eu fiz semana passada. Então, a pessoa que ele deixa ali. Então pode ser que para o Siscaf funcione de uma forma diferente. Então a gente tem que dar uma olhadinha nisso aí. Isso. Porque aqui, pelo menos para as tabelas do compras, eu tenho, nas minhas unidades, dentro do cadastro dela, que como achei que era a mesma, nem entrei, mas dentro do cadastro das minhas unidades, eu vou ter lá o número de pessoas que vão poder, por exemplo, a cada contabilidade que eu estou buscando, essa aqui. Só. Aí aqui dentro do cadastro eu tenho várias pessoas. Então eu posso ter alguém que seja tipo, o responsável padrão, entre aspas, mas eu não me restringe de ter mais de pessoas aqui vinculadas a essa unidade. É isso. Porque essa ideia é tranquilo, ok? Isso. Isso. Exato. Aí eu posso restringir a somente pessoas da unidade fazerem esse pedido, tipo, ou qualquer usuário que esteja cadastrado como responsável. No caso aqui eu vou deixar restrito para só aparecer para mim os usuários do setor. Aí aqui teria a figura da justificativa, onde eu incluo a justificativa para aquisição desses itens, e eu posso personalizar aqui algumas justificativas que vão ficar meio que por padrão, mas aí vai muito da necessidade. Bom, em relação aos itens que forem ser solicitados, a gente vai ter que, primeiro, se já existisse o trabalho ali com o sistema de almoxarifado, eu já conseguiria importar o cadastro de todos eles aqui para o sistema. Mas como não existe, então eu teria que fazer o cadastro aqui de um item que não estaria cadastrado no sistema ainda. Porque eu tenho a opção de cadastrar esses itens ou tipo, de utilizar-se desse cadastro não identificado para escrever manualmente o que eu preciso, para que no momento de criar o PAC eu venha fazer o cadastro desse item,
ou eu posso utilizar um item recorrente, que seria um item que eu costumo comprar com certa frequência, então eu já posso deixar o cadastro dele pronto, para que eu não precise preencher sempre que eu venha criar uma solicitação. Esse cadastro, ele geralmente fica aqui, ó, itens de compras. Que dentro desses itens de compras é que eu vou colocar aqui os itens que são rotineiros, que eu sei que eu tenho uma demanda e que frequentemente eu vou fazer aquisição. Então, vai ter todos os meus itens aqui, que são esses itens reincidentes, né? E dá para a gente importar isso? Isso, a importação, acho que não. Acredito que não. Dentro do compras, teria que fazer o cadastro individual de cada um. Mas o cadastro é bem simples, é só o nome e a descrição. Tá? Que seria, por exemplo, o item e a descrição desse item. Aqui no caso, vou pegar aqui, ó. Agenda, eu tenho agenda, tá. Seria só o item e descrição. Com essas informações cadastradas nessa tela, eu conseguiria me utilizar desses itens aqui, ó, que já seriam itens já cadastrados. Seria justamente Como para... eu não vou ter integração com o almoxarifado, eu posso botar produtos alimentícios, por exemplo. Isso, Coisa poderia. genérica, Isso. Poderia, só que... até expediente. Tipo, eu vou comprar de um só. Isso, só que aí, no momento de levar essas informações para o PAC, por exemplo, eu não teria detalhado, porque ele estaria vindo de acordo com esses itens que eu estou colocando aqui. Aí no PAC eu poderia editar, poderia especificar quais seriam, mas eu teria que cadastrar esses itens, porque ele me pediria para ter esse cadastro de itens para ele poder fazer ali todo o andamento do processo. Deixa eu ver se eu consigo chegar lá mais na frente. Entendeu os horários? Vai te auxiliar depois na hora de montar o parque. Deixa eu ver se eu consigo pegar aqui itens que já estão cadastrados. No caso aqui das cadeiras, ó, posso pegar a cadeira, ele vai me trazer o item e a descrição. Eu só informo a medida de aquisição desse item. No caso aqui, como é uma cadeira, por unidade, a quantidade, sei lá, preciso de 7 cadeiras. Nesse primeiro momento, eu posso não ter o valor unitário ainda, então eu posso deixar esse campo em branco, tá? E passar isso aqui para adicionar. Essa solicitação depende de outro item, é um campo que eu posso preencher, só caso tenha alguma restrição para esse item que eu estou solicitando. Sei lá, só compra esse item aqui, e se tiver, se for comprado também, sei lá, a mesa. Então, eu posso ter essa restrição e eu vou adicionando aqui todos os itens que eu preciso. O bom de ter o cadastro já feito dos itens que eu cadastro com frequência é isso. Eu só informo qual que é o item e ele já me traz os detalhes na agenda. Um textinho que importar, a gente exportava do que a maioria tem e põe ali. Isso, seria bacana. Quantidade, eu pego a quantidade que eu preciso e vou fazendo essa adição até contemplar todos os itens que vão compor essa minha solicitação. No caso de um item que ainda não está cadastrado aqui no sistema, eu só preciso vir aqui item não cadastrado, ou serviço, se for o caso. A mesma coisa que vai se aplicar para os serviços, a diferença é que vai estar aqui na outra telinha, tipos de serviço, que vão ser para solicitações de serviços também. Então, aqui no caso, eu poderia incluir um item que não está cadastrado, seria, sei lá, por exemplo, medicamentos. Medicamentos, sei lá. Aqui na descrição eu colocaria quais medicamentos, ou poderia colocar um para cada um. Vou pegar algo mais simples na mesa. Eu colocarei aqui os detalhes, mesa de vídeos, as especificações dessa mesa. De vídeo. Opa. Um exemplo. Aqui é a unidade. Essa unidade aqui, ela é útil no sentido de, caso eu precise comprar itens que venham em caixa, em fardo, e depois de fazer a quebra desses itens, então eu poderia me utilizar dessas unidades de medidas cadastradas. Tá? Lembrando que essas unidades aqui vão ser cadastradas também lá em tabelas para que seja personalizado ao que vocês vão utilizar no dia a dia. Mas vou deixar aqui como unidade. Se for, sei lá, comprar esses alimentícios que vêm em caixa, eu teria ali as caixas, depois, no momento de fazer o controle, eu poderia quebrar essas caixas de unidades para poder chegar nos valores unitários.
que é a quantidade, vou precisar de 2 dessa mesa, e perfeito, vou fazer nessa adição. Então, uma vez que eu tenho todos esses meus itens dessa solicitação criada, no caso aqui está manual, eu tenho que alterar depois, mas porque esse aqui vai ser a 002 de 22. Opa, 3. Esse número aqui, ele é configurado automático ou não, tá? No caso, a configuração está manual. Aí deu erro, aí é triste. Eu não salvo minha solicitação porque deu erro. Enfim. De novo. Não, por alguma razão ele está dando erro aqui nas minhas solicitações. Triste. Mas vamos seguir aqui. Aí, imagine-se com a solicitação criada. Eu poderia ter aqui o meu cadastro dessa minha solicitação. E eu partirei agora para fazer a autorização dessa minha solicitação, que seria aquela figura ali do que você mencionou, né, de que o presidente ele teria que fazer a autorização dessa solicitação para se iniciar o PAC. Então, em teoria, eu poderia me utilizar dessa solicitação que foi cadastrada para poder fazer agora o cadastro do PAC, onde eu teria que registrar as minhas solicitações para aquele código, tá? Que aqui são para solicitações individuais. Isso, e uma vez com essas solicitações cadastradas, o status dela aqui, no caso, vai estar pendente de autorização. Por quê? Porque é necessário que o usuário autorizador daquele setor venha fazer a autorização desse pedido de compra, para que ele, de fato, possa ser encaminhado para o setor de contratações iniciar o processo de contratação. Nele... Tu disse o presidente tem que fazer essa autorização. Isso, aí assim... Mas, no caso, isso não vai existir? Se fosse, trabalhasse com essa figura da solicitação, seria uma possibilidade, né? Entendeu? Que a gente poderia se utilizar, exato. Não é obrigatório você fazer isso aqui. Igual eu falei, a gente pode ir direto para o processo de compra e criar o PAC direto, sem precisar dessa necessidade da solicitação. Isso aqui é só para a gente poder conhecer e, caso seja necessário no futuro, poder se utilizar dessa possibilidade das unidades requisitantes fazerem a solicitação. Tá? Aí aqui, para essa unidade, teria que ter essa figura do autorizador, em que ele acessaria ali o que ele está atribuído como responsável, no caso, para atender essas solicitações. Tá, então... Quem autoriza ali, né? Você manda o Williams, né? Isso aí, nesse caso, ele iria visualizar essas solicitações que foram feitas e proceder com a autorização dessas solicitações para indicar... Eu posso preencher tudo isso, eu passo, porque esse seria o e-mail que eu passo para ele me autorizando. Isso. Isso aqui ele foi pensado porque, por exemplo, a gente tem alguns conselhos, por exemplo, eu tinha até o próprio CREA São Paulo, por exemplo, que é um conselho gigantesco, eles têm tipo um fluxo de solicitações de compra que vem dos setores. Então, assim, essa coisa de 50 pedidos por dia de contratação, de compra, de requisição de material, essas coisas. Então, essas solicitações chegam, um usuário contempla todas elas e vai autorizando. Então, o que ele precisa, o que vai ser
Então, ele vai autorizar ali solicitação a solicitação e etc. Se eu pedir por vidas, porque o Williams demora muito para responder meus e-mails. Isso meu PAC já está andando. Mas, Meu PAC já está andando, eu já abri, porque eu sei que eu tenho que abrir, só que eu tenho que ter o e-mail dele lá dentro. Então, depois, tipo, uma semana depois que o Williams chega aqui no CRO e ele vai ver os e-mails e me autoriza. Porque eu sei que ele vai autorizar. Então, eu já pego aquela autorização dele e boto no meu PAC. bom, então tu já tem como incluir ele também. Mas, tipo, essa etapa de eu solicitar por aqui e passar para ele, me autorizar e ficar esperando, vai demorar. Então, eu tenho que pular essa parte de solicitação. Nesse caso, pulando essa parte de solicitação, a gente iria direto já para a parte de processo, né? Para já Sim. trabalhar com o processo. Tá, tranquilo. Não, até aí eu entendi. Pode, vamos seguir entendendo as solicitações e depois a gente Perfeito. avalia ela. Tu tem que ver com a doutora lá. Aham. A gente tem como configurar e fazer por fora. Não há só obrigatoriedade desse processo ser Iniciado. iniciado. Isso, exato. Então, assim, como eu falei, tipo, a gente consegue trabalhar com essas telas aqui independentes. No caso aqui, o fluxo é só para facilitar na estrutura, caso não tenha esse processo desenhado ainda. Em decorrência de outros módulos, por exemplo, gestão terceiro, isso vai interferir lá no relatório que é gerado lá, porque como não vai constar o autorizador ali, do mapeamento do processo, então, alguma coisa ou não necessariamente? Não nesse nível, assim, porque dentro do... É porque aqui é muito mais interno, né? Muito mais gerencial do que para constar. Na verdade, eu nem sei também se essas informações, tipo, se o autorizador do DOD é incluído dentro do relatório de gestão. Aí Não eu... fica mapeado quem é que autorizou, por exemplo, o andamento da conta? Isso, aqui fica, no sistema, se eu tiver essa figura da solicitação e do autorizador, vai ficar os registros lá, de quem solicitou, quem autorizou e quando foi dada a abertura do PAC, por exemplo. Tá? Agora, se essa informação vai para o gestão, aí realmente eu não sei informar, teria que dar uma olhadinha lá, para ver se vai nesse nível. Mas beleza, então aqui essa figura da solicitação, o autorizador ele viria aqui e faria a autorização de tudo que estiver vinculado ao usuário, ao cadastro dele, tá? Geralmente esse autorizador, que é aquele que eu mencionei aqui, é um usuário que ele pertence à unidade, então ele vai ser o autorizador daquela unidade ou de mais de uma unidade. Então ele vai saber sempre que aquela unidade fizer uma solicitação de compra ou a criação de uma solicitação, vai para ele autorizar, independente de qual responsável criou essa solicitação. Então, feito esse cadastro da solicitação, ele vai direto para o autorizador que está vinculado como autorizador daquela unidade, tá? Esse cadastro de autorização é só realmente vincular. Ele pega um dos responsáveis do departamento e vincula esse responsável a essa unidade como autorizador. Então, ele vai receber aqui para autorizar todas as solicitações que vierem dessa unidade. Então, é basicamente isso. Com essas solicitações feitas, ele seleciona o que ele quer autorizar, ele pode manipular também essas quantidades que foram solicitadas. Uma vez autorizada, só selecionado o item, ele vai descer com esse aqui para baixo, a pessoa vai salvar e, em teoria, vai estar ali autorizado. Essa base está horrível, cara. Perdão, pessoal, acho que eles estão fazendo manutenção, alguma coisa que está deixando isso aqui instável. Isso aqui é uma base de testes. Mas, enfim, uma vez que essa solicitação ela é autorizada, é basicamente isso. Ele só seleciona o que ele quer autorizar e salva. Exato. Aí ele vai ficar salvo aqui o registro de tudo que foi autorizado e quem for o responsável que autorizou. Tá? No caso aqui, por exemplo, eu tinha um pedido aqui da Ana Paula para o setor de almoxarifado no dia 14. Aí aqui eu tenho que foi autorizado pela própria Ana Paula, tá? No mesmo dia eu consigo visualizar aqui os detalhes dessa autorização. A data que foi autorizada e a quantidade que foi autorizada. Não se me engano, quem autorizou isso aqui foi eu. Isso ela pediu e eu autorizei. Tá aqui no meu usuário. Então, é basicamente isso. O usuário fez a autorização, ele validou e vai estar disponível agora para o setor de compras poder fazer o atendimento dessas solicitações que foram autorizadas. Tá? Então, aqui é onde ele vai criar ali um filtro, por exemplo, tudo que foi para o mês de janeiro, tudo que foi autorizado vai aparecer aqui. Deixa eu ver se eu tiver alguma coisa mais para cá. Não autorizaram nada.
Isso. Tá. Então, eu tive aqui que todas as solicitações que aparecem aqui nessa tela são solicitações que foram autorizadas. Aí, nesse momento, é que eu vou fazer, em teoria, ali, a abertura do meu PAC, que seria do meu processo. Tá? Para isso, eu só selecionaria, posso agrupar aqui agrupar por solicitação. Aqui eu tenho as solicitações, eu posso utilizar aqui por item, para ficar mais fácil, em que para cada solicitação que tem o mesmo item, eu poder fazer a aquisição. Nesse caso aqui, vai entrar aquilo que eu mencionei mais cedo de... Eu posso ter várias solicitações pedindo o mesmo item, e eu seleciono todas ali e crio um único processo para isso. É que eu poderia selecionar, que são canetas, que é caneta também, caneta, caneta. Então, eu posso selecionar todas essas solicitações, tá? E fazer aqui agora a criação do meu processo. Aí, pessoal, criar processo. Ou, se eu já tiver um processo criado e já em andamento, eu posso vincular esse processo já existente a esse PAC. Seria o que a Karina faz hoje com o processo que foi lá atrás configurado pelo Levi. Exato. Então, seria essa figura de agora, criar esse meu processo. Vou até clicar aqui em criar, que ele vai me levar para a tela agora de cadastro do processo. Que aqui nessa tela eu já vou ter a descrição dos itens, ó, quantidade, medida. Aí esse valor aqui eu consigo personalizar, caso o usuário não tenha atribuído no momento da solicitação, para fazer ali uma média para chegar na média do valor que eu pretendo comprar esse item. Uma estimativa de preço. Então, por exemplo, aqui esses valores vieram da solicitação, porque eles foram incluídos lá, e aqui eu tenho um valor aproximado. Uma dúvida, isso vai ficar a cargo da Karina escolher o que ela vai fazer daqui em diante, ou ela faz todo o processo dentro do contrato, e não mais pelo que foi feito pelo Levi, que foi configurado, ou necessariamente ela deve continuar do jeito que está? Tá, o processo que o Levi faz, no caso, ele faz o que exatamente? Ele seleciona os itens para compor o Os PAC? itens não, mas ela abre o processo. É aquele que eu te falei, estoque. Ah, Os tá. documentos todos lá dentro. Ah, tá. Então, essa figura dos documentos é igual eu mencionei para a Karina. A gente aqui dentro do Compras, eu consigo habilitar um campo para anexar documentos, mas ele não é tão estruturado quanto o SysDoc, que é um módulo só para documentos, só para assinatura de documentos. Então, o que eu consigo fazer aqui é trazer documentos e ir anexando a cada PAC. Aí, se vocês preferirem trazer isso para o sistema de compras ou permanecer deixando dentro do SysDoc para poder fazer essas assinaturas, aí realmente fica uma questão muito mais de decisão interna que vocês avaliam e ver qual fica melhor. Tá? Mas aqui o que eu consigo trazer é realmente um campo para anexar. Aí dentro desse campo eu consigo assinar, mas não é assinatura digital, né? É uma assinatura eletrônica do próprio sistema, não é com certificado, mas eu consigo manter aqui dentro para consulta. Aí, se for um documento que tem que ficar indo e voltando, depende da assinatura de um, de outro. Esse módulo de gestão de contratos, ele é para gestão, é para eu controlar prazos. Isso. Prazos, valores, Porque todo o meu execução. processo normal que eu faço, as minhas autuações no Word, as minhas planilhas no Excel, meu TR, tudo eu vou continuar fazendo normal, eu não preciso utilizar. Então, ao meu ver, cadastrar, por isso que eu disse cadastrar item por item. Como a gente não vai estar integrado com o almoxarifado, eu não preciso estar cadastrando item por item, porque eu estou fazendo tudo lá no meu... Estou fazendo a parte, porque eu vou lançar tudo no SysDoc. Tudo assinado, tudo... É como se fosse o meu papel, o meu processo físico vai estar no SysDoc. Isso. E aqui vai ser só gestão. Gestão de data, para eu não perder a data de quando é que vai vencer o meu contrato. Mas, porém, se tu não cadastrar os itens, aqui tu não consegue ter uma visão de tudo. Isso, é aqui que acontece a questão do cadastro dos itens, é porque, de fato, ela vai impactar aqui, ó. Porque aqui é onde eu consigo ter uma estimativa, por exemplo, de valor unitário, para chegar aí no meu valor total por item, que é o que eu vou me... Não preciso fazer valor estimado, porque eu já vou ter no meu PAC o meu valor real que eu vou comprar daquele fornecedor que ele lá ganhou. Tipo, eu já vou ter feito os meus 3 orçamentos, eu não vou saber quem ganhou com o menor preço, eu posso lançar o valor real aqui. Então, no caso, você deixaria de se utilizar dessa consulta por dentro do sistema, faria isso por fora e traria para cá só os dados já prontos. Seria uma opção, porque aqui dentro do processo a gente consegue fazer também esse trabalho de Isso eu já tô imaginando. cotação. Eu
Nunca trabalhei Uhum. no Não. Implanta. Comecei esse ano com o SISOC. Uhum. Eu posso estar errada, né? Não, Para eu te tranquilo. tecnologia. acredito que o sistema ele veio para te ajudar a fazer o controle. Só que se tu, eu não vou, por exemplo, cadastrar os itens. Depois, quando tu for visualizar aqui, tu não vai ter as informações. Exato. Aí tu vai ter que fazer o quê? Tu vai ter que ir lá na outra ponta para verificar e voltar, que depois ficar com as duas coisas consultando. Isso. A ideia é conseguir trazer o máximo de informação para cá para não ter essa necessidade de consulta lá fora. Aí o SysDoc poderia ser utilizado para fins de realmente assinatura de documento, assinatura de despacho, emissão de um documento que não pode ser gerado dentro do compras, porém o Por isso que processo... eu perguntei, porque assim, a nossa intenção é contratar um assinador eletrônico, Uhum, e não utilizar as assinaturas e nem a tramitação do sistema, que uhum, seria essa. isso. Então, a gente vai estar fazendo essa aquisição para agilizar o processo. Uhum, E aí a Karina faria toda a parte de, tanto dos conselheiros aqui que tem que assinar, quanto fiscais, e também os fornecedores, ela utilizaria essa ferramenta para coletar as assinaturas. isso, perfeito, Estando o documento assinado, aí ela inclui para dentro do SysDoc. perfeito. Só que daí tu vai fazer uma parte no SysDoc e uma parte aqui. Foi por isso que eu perguntei. Aqui ela consegue fazer a gestão dos documentos que estão vinculados ao processo de forma automática, ou ela vai ter que continuar? Ah, tá, entendi. Nesse caso, de fato, ela vai ter que continuar utilizando lá no SysDoc, tá? Porque esses documentos vão estar tudo lá, as assinaturas foram colhidas, vai estar tudo lá. Por que eu te perguntei? Porque aquela hora que tem aqui na tela ali que tu consegue dizer para ele qual que está vinculado. Lá no SysDoc, lá eu tenho o processo 001 de Uhum, 2023. Eu consigo aqui dentro do compra de uhum. contratos, já é esse aqui que eu vou utilizar para dar o andamento aqui, é isso? Isso, eu poderia me utilizar desse preenchimento, seria, por exemplo, esse número de protocolo, para poder indicar, mas eu não conseguiria ter contato com os arquivos que estão É lá. só para dizer que ele É está, só para... Exato. esse aqui faz referência àquele lá. Isso, esse processo aqui está vinculado ao processo número tal XX do SysDoc. Então, poderia me utilizar desse campo aqui para isso, para indicar, mas eu realmente não conseguiria trazer essa consulta de documentos que estão lá. Aí eu teria que, de fato, acessar o SysDoc, consultar esses documentos e para cá trazer algo que for necessário, se for o caso. Mas eu realmente ainda teria que continuar com esse trabalho lá no SysDoc. Tá? A ideia do processo aqui seria, de fato, trabalhar com essa ideia de consulta de valores, de contato com o fornecedor, de apuração de propostas, geração de relatórios, mapa comparativo. Então, isso eu conseguiria fazer aqui a tela de processo, tá? Que é onde eu poderia começar a fazer esse trabalho de seleção. Então, por exemplo, deixa eu preencher isso aqui, só para a gente conseguir salvar o processo. A gestão meio-dia. Deixa eu só salvar aqui e a gente volta aqui depois. Comprador. São informações obrigatórias. Tá. Aí tá triste. Eu não, acho que é melhor a gente ir e depois voltar. Acho que ele não vai estar com esse errinho aqui. Não, mas é isso então. Então a gente finaliza agora meio-dia e volta posteriormente. A partir aqui dessa tela do processo que eu vou explicar um pouquinho melhor a funcionalidade, como é que ele funciona esse processo e o que a gente consegue fazer. Beleza? Então é isso, gente. Eu vou parar aqui compartilhamento e a gente volta depois da... Que hora, Karina? Eu gosto do almoço a 1. Volta uma? Aí tu Na que verdade, volta agora duas, é né? 26, eu tenho 1 hora de almoço. Eu acho que eu vou voltar agora só. A gente pode voltar 1h30, né? Acho que duas, né? Porque ele volta volta duas. Às 2, então, a gente volta. Pode ser então, as duas? Tu vai almoçar por agora? Vou. Mas se você quiser ficar aí, eu posso ficar para depois também. Não tem problema Não, não. é que eu tenho que cadastrar 2 funcionários novos. Aí eu queria pedir para essa Karina que vai almoçar. Eu vou almoçar com meu marido hoje. Tá, então tu pode aguardar e de repente ver se tu consegue ajeitar essa parte do sistema. Aí quando for 1 hora eu venho que a gente almoça junto. Pode ser? Pode ser.
Beleza. Deixa eu parar aqui de compartilhar. Show. Então, vai lá, Karine. Ela vai te esperar. Cabelo Só significa que sai daqui da a pouco ele reunião que daí bucina, finaliza. tipo assim, ó. Vamos lá. Ó, já me mandou a localização em tempo real, pessoal. O que é, Se tu pessoal? conseguir isso, eu quero comentar aqui.